para facilitar a nossa vida, para não ter que fazer tudo isso de novo, eu vou copiar boa parte desse código. Deixa eu só criar um outro arquivo aqui chamado teste animação. Ufa, esse aqui é um que dá bastante trabalho, tem que falar bastante. Então vamos lá, copia aqui o Pygame init, vamos copiar aquela parte de baixo também, que é o loop do jogo. Vamos copiar o loop do jogo. Essa parte aqui daqui do teste da tecla não vou mexer. E esse aqui que testa a colisão também não. E por enquanto também não vou desenhar nenhum retângulo na tela. Então está aqui o nosso código de animação. E vamos carregar a imagem. Eu preciso pegar essa imagem do Epic Armor, vou colocar essa imagem dentro do nosso projeto aqui para a gente poder carregar ela. Então, na nossa aula 10A, vamos criar uma pasta, né? A gente normalmente não coloca direto junto. Images, dentro dessa pasta Images eu vou colar, dei um cut lá, vou dar um paste aqui, tá bom? Colei o Epic Armor. Então agora a gente consegue abrir o Epic Armor usando o Pygame Image Load. Image Load a partir do diretório atual na pastinha images /epicarmor.png. Tá? Então aqui a gente está abrindo a imagem do Epic Armor. Vamos colocar aqui, vamos chamar de Sprite Sheet, né? Sprite Sheet. E nós vamos chamar o método convertAlpha para garantir que essa imagem vai ter a transparência e ela vai estar convertida para esse formato de tela de 32 bits aqui. Muito bem. Com esse Sprite Sheet a gente consegue capturar qualquer frame utilizando aqueles cálculos lá do que a gente viu aqui na apresentação. Vamos colar aqueles cálculos da apresentação aqui. Vamos criar uma função chamada getFrameByGID. A gente passa o GID e ele vai me dar o frame com base nesse Sprite Sheet aqui. E usando aqueles cálculos lá. Vou colar aqui ó, os cálculos. E deu zica. Não, deu certo. Então ele vai pegar o GID e vai dividir pela quantidade de colunas. Eu sei que a quantidade de colunas é 9. Depois a gente, se for fazer um software para adaptar vários jogos, a gente vai ter que mudar isso aqui para aceitar outras informações. O width é 64 e o height é 64 também. O space H eu sei que também não tem nada de space H, que é 0. O margin também é 0. O top também é 0. E o space V, que é o espaço entre eles, space V, também é 0. Tá? A imagem, na verdade, não é imagem, né? A gente vai pegar esse Sprite Sheet aqui, vamos colocar ele como global, Sprite Sheet, então nós vamos usar a variável Sprite Sheet global, e a gente pega o subsurface a partir desse Sprite Sheet. Tá bom? E esse retângulo aqui, vamos criar a partir do Pygame, Pygame.rect. Então, criar um objeto retângulo com x, y, largura e altura, e ele vai receber, né, ele vai pegar uma imagem, um frame dessa área aí. E vamos retornar esse frame, 4. Muito bem, então fizemos uma função que a partir de uma imagem do Sprite Sheet e o número da imagem que a gente deseja, ele vai buscar esse frame. Tá? Lembra que essas informações estão chumbadas aqui na função e, claro, se a gente for fazer um jogo, essas informações têm que estar do lado de fora para que a gente possa reaproveitar essa função para outras situações também. Então, quando a gente quiser mostrar na tela, a gente vai fazer assim, ó, getFrameByGID, vamos pegar um frame, por exemplo, vamos pegar o GID 0, então ele vai pegar o frame 0 da imagem. Ele vai me dar a imagem, né, a subimagem, que a gente vai colocar nessa variável frame, e vamos colocar essa variável frame na tela. Então a gente pega lá screen e faz o bleach para colocar essa variável frame. Vamos colocar no meio da tela, mais ou menos no meio da tela, 400 por 300. Opa, tem que colocar como dupla aqui. Tá bom? 400 por 300. Então pegou o frame e fez o bleach. Vamos testar? Roda esse código. Vai abrir a janelinha. Tá lá o nosso bichinho no meio da janelinha. Só
um frame. Tá? Vamos testar com aqueles outros frames que a gente queria. Ó, vamos pegar esse aqui que é o 23, né, que a gente queria. Então vamos pegar o frame 23, vamos ver se funciona. Então, ao invés de 0, a gente passa 23. Roda. E deu errado, deu ruim. Alguma coisa não deu certo. O que é que não deu certo aqui? Coluna 9. Columns 9, né? Ah, tá. Eu já sei o que é que está errado. Tá vendo esse barra aqui? Na versão 2.7 do Python ele dava um número inteiro, mas agora ele dá um número fracionado. Então se eu dividir 23 por 9, ele vai me dar 2, alguma coisa. Então aí está zoando o número da linha. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar barra barra para dizer que eu quero a parte inteira do número. Agora se a gente rodar, agora ele dá certinho, ó. Deu a linha 2. Linha 2 não é linha 2,5. Tá? Então tá lá o bonequinho. Como que a gente faz para animar esse bonequinho? Bom, vamos pegar aqui os quadros. Vamos animar ele andando para cima. Então a gente pega do quadro 0. Desculpa, o quadro 0 é ele parado, tá? Tá vendo a posição dele? Ó, todos os quadros 0, todos os quadros da esquerda aqui estão ele parado. Então, na verdade, para ele andar é do quadro 1. Quadro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável, vamos chamar de quadro, começa com 1, e a gente vai pegando o GID a partir dessa variável quadro. Depois que pegou, a gente incrementa o quadro, quadro igual a quadro mais 1. E vamos testar se esse quadro passa do número 8. Se for maior que 8, o quadro volta a ser 1. Tá bom? Aí ele vai sempre ficar do 1 até o 8. Se você der play, o quadro vai ficar mudando e aí aparece o bonequinho. Só que está muito rápido, não sei nem se vocês conseguem visualizar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno delay para a gente poder visualizar esse quadro de uma maneira melhor. Vamos fazer um clock para isso. Então a gente pega aqui, ó, CLK igual Pygame. O Pygame tem um método, uma classe chamada clock. E essa classe clock ela faz uma pequena pausa no programa. Então vamos mostrar, ó, calculamos, mostramos a informação e agora a gente chama o método tick desse clock dizendo, a gente passa a quantidade de frames que a gente quer por segundo. Então digamos que a gente queira 15 frames por segundo. O que ele vai fazer? No momento do tick, ele vai fazer uma pausa e vai esperar o tempo suficiente para dar os 15 frames por segundo. Tá? Vamos dar play agora. E aí, ó, ele mostra o bonequinho caminhando na tela. Tá? Dá para ver ele andando bonitinho. Para a gente fazer ele caminhar da esquerda para a direita, é só trocar o quadro inicial e o quadro final. Vamos fazer umas variáveis para isso. Ó. Quadro é o número do quadro que está sendo mostrado. Vamos criar uma variável chamada quadro inicial, vai ser 1, e quadro final vai ser 8. Tá? Então, o primeiro quadro a ser mostrado é o quadro inicial. Começa com o quadro inicial. E aí ele testa para ver se é maior que o quadro final. Se for maior que o quadro final, volta a ser o quadro inicial. Ao invés de ser quadro 1, volta a ser quadro inicial. Aí, se a gente quiser ver agora ele andando para a esquerda, então a gente vai botar o quadro inicial da esquerda e o quadro final da esquerda. Então vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o quadro inicial é 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, o quadro final é 17. Então a gente põe quadro inicial 10, quadro final 17. Tá? Vamos dar play e ele vai estar caminhando para a esquerda. Tá bom? Esse sprite sheet é claro, porque o movimento dele está legal, né? A gente poderia... ele tá com o movimento bem suavizado aí. Mas tem jeito de você fazer, tem como fazer melhor, tá?
Então está lá caminhando para a esquerda. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, que é assim. Para a gente ficar trabalhando com quadro inicial, quadro final, às vezes é um pouquinho difícil. Então nós vamos fazer uma lista com os quadros que a gente deseja. Então vamos criar uma lista, vamos chamar de lista de quadros. É uma lista vazia. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar os quadros que estão nessa lista para mostrar na tela. Então, na hora que a gente quiser caminhar, a gente coloca lá quadro 10, quadro 11, quadro 12, quadro 13, quadro 14, quadro 15, quadro 16 e quadro 17. Tá? E ao invés da gente usar essa variável quadro para ficar contando efetivamente os quadros, né, do 10 ao 17, nós vamos contar os elementos dessa lista aqui. Então essa variável quadro começa sendo 0, ou seja, vai pegar o primeiro elemento da lista, o elemento 0, e ele vai rodar, ele vai incrementando, até que ele pegue o último elemento da lista. Então aqui vai ser o tamanho da lista de quadros. Tá bom? O tamanho da lista de quadros. Então, se o quadro for maior ou igual, aqui na verdade tem que ser maior ou igual, tá? Se ele for igual à lista de quadros, ele já volta para ser 0 novamente. Ele volta para ser 0. Isso vai dar para a gente uma vantagem que eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Na hora de colocar, quer dizer, na hora de chamar, eu não vou chamar o quadro a partir dessa variável quadro. Eu vou chamar, vamos pegar aqui, ó, vamos criar uma variável chamada GID, é igual a lista de quadros, então tem todos os quadros, mas eu quero o que está na posição pelo quadro, a posição da variável quadro. Então, quando o quadro for 0, ele vai pegar na lista de quadros, o elemento 0 vai dar 10. Então, o GID vai ser 10. Quando o quadro for 1, o GID vai ser 11. Quando o quadro for 2, o GID vai ser 12. Então, eu vou pegar o frame pelo GID, ou seja, pelo que está na lista de quadros na posição quadro. Tá bom? Aí, não preciso mais desse quadro final e quadro inicial. Deixa eu tirar isso aqui. E vamos executar. Vai dar o mesmo efeito, ele vai estar caminhando para cima, né, bonitinho. Ah não, 10 a 17 vai estar caminhando para a esquerda. Tá? Mas a gente pode agora fazer listas específicas para colocar nessa lista de quadros. Então, por exemplo, essa lista aqui é dele caminhando para a esquerda. Caminhando esquerda. Tá? Caminhando esquerda é essa lista de quadros. Caminhando direita, vamos botar aqui caminhando direita, é uma outra lista de quadros. Direita é esse aqui, né? Então, aqui foi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, começa no 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, do 28 ao 35. Então, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tá? Então, caminhando direita são esses quadros aqui. E a gente põe lá que a lista de quadros é caminhando esquerda. Começa caminhando esquerda. Então, botou caminhando esquerda, ele vai caminhando para a esquerda. Tá? Se a gente trocar a variável, trocar a lista de quadros para o caminhando direita, ao invés do caminhando esquerda, caminhando direita, aí quando você executar, ele vai estar caminhando para a direita. Está caminhando para a direita. Tá? Então, podemos fazer agora para ele caminhar para a esquerda ou para a direita conforme a lista que a gente colocar, atribuir, né? Nós vamos pegar uma lista pronta e atribuir nessa lista de quadros aqui. Agora ficou legal. Se a gente consegue fazer isso, eu posso pegar uma tecla. Então, vamos testar se a tecla é pygame. Se o tipo é tecla, né? Se o tipo é pygame.keydown. Se for keydown, nós vamos testar se a tecla é
pygame key left. Se for tecla para a esquerda, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que a lista de quadros seja caminhando para a esquerda. Caminhando esquerda. Caso contrário, se a tecla for a tecla para a direita, key right, então a lista de quadros vai ser caminhando... Opa, errei. Vou copiar esse cara aqui. Vai ser caminhando para a direita. Tá bom? Agora ficou mais fácil. Quando a gente executar, vamos clicar aqui para executar. E conforme a gente pressiona a tecla, nós trocamos a posição do bonequinho. Então, para a esquerda, vou apertar para a direita. E dá para fazer agora para todas as outras listas de quadros aí. Vantagem. Qual a vantagem da gente usar as listas de quadro? Além dessa, né, que a gente pode atribuir as listas que a gente quer. Vamos fazer com que ele pare na hora que a gente solta a tecla. Então nós vamos fazer um outro if aqui. Elif aqui, né, para ficar bonitinho. Então se a tecla foi solta, né, se o cara soltou a tecla, key up. Se ele soltou a tecla da esquerda, a lista de quadros vai ser parado esquerda. E se ele soltou a tecla da direita, a lista de quadros vai ser parado direita. O que é essa lista parado esquerda e parado direita? É simples. Lá onde a gente criou as listas de quadro, vamos lá para cima, aqui nós vamos fazer uma lista chamada parado esquerda. Parado esquerda é uma lista onde o quadro é 0. Só tem o quadro 0 nessa lista. E o parado direita é a mesma coisa, só que o quadro que está lá é o quadro 27. É só o quadro 27. Tá bom? A gente possivelmente vai ter um erro aqui. Vamos ver se dá esse erro, porque aí eu mostro como que a gente pode evitar esse erro. Vamos dar um play. Então ele está caminhando, né? A primeira lista é a lista andando para a direita. Vou apertar para a esquerda. Apertei para a esquerda, estou segurando o da esquerda. Vou soltar o da esquerda. Soltei o da esquerda, parou da esquerda. Só que ele deu um erro. E esse erro aqui eu falei que ia acontecer, que é um list index out of range. Por que aconteceu isso quando eu soltei? Porque ele estava mostrando o caminhando. Então no caminhando, possivelmente ele estava lá no quadro número... cadê? O quadro está 0, né? Ele estava quadro somando, devia estar no quadro 5 lá. Estava pegando o quadro 5 para a esquerda. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estava pegando esse aqui. Ou esse aqui, né? Esse aqui. Aí, o que acontece? Na hora que eu troquei a lista, eu falei, agora a lista de quadros é a lista parado esquerda. A lista parado esquerda não tem o quadro 5, só tem um quadro aqui dentro. Então, na hora que eu peço 5, ele falou, opa, está fora dessa lista. Então, para a gente evitar isso, o que a gente faz? Antes da gente pegar a lista, antes da gente pegar o frame, nós vamos calcular... desculpa. Antes da gente pegar o quadro e o frame, o GID e o frame, nós vamos calcular o quadro. Testou se o quadro é maior que o quadro da lista, lá, o tamanho da lista. Depois que testamos o quadro, aí sim a gente captura o quadro e pega o GID, lá, o frame correspondente àquele GID. Então quando eu trocar a lista vai mudar e aí eu vou saber se o quadro está ultrapassando o tamanho da lista. Se estiver ultrapassando, ele volta para 0. Então não vai ter mais esse erro a partir de agora. Então se eu apertar para a esquerda, ele está andando para a esquerda, soltei, ele para. Ih, parou com 0, desculpa, eu mudei lá, não é 0, é outro número. Da direita, vamos andando para a direita, soltei, parou para a direita. Tá? Para a esquerda, soltei, parou, só que ele parou no quadro errado, né? Não é quadro 0. Tá? Só para a gente fechar essa brincadeira aqui, o quadro da esquerda é quadro 9, é parado no quadro 9. Não é 0. Então nós vamos rodar novamente. E tá lá, andando para a direita, soltei, parou de andar para a direita, vamos andar para a esquerda, soltei, parou de andar para a esquerda. E aí você consegue fazer vários quadros, vários sistemas de quadros usando esse processo aí.